Mais de 3 décadas de abandono cobriram a antiga mansão de poeira e mistério onde nos encontramos hoje. Situada em uma paisagem deslumbrante, é surpreendente que esteja totalmente abandonada. Novamente, a morte é a causadora do esquecimento desta mansão, pois em um dos quartos encontramos uma dúzia de cadeiras rodeando a cama, na qual, décadas atrás, choraram a perda de um ente querido. Durante vários anos, os herdeiros tentaram vender a mansão, mas os custos de reabilitação superavam o custo da mesma, tornando inviável sua compra. Acompanhe-me para explorar cada canto da mansão, tentando descobrir todos os segredos que ela guarda. Como não? Vamos começar pela entrada principal e ver que tipo de hall de entrada eles tinham. Com o lindo piano, e logo ao entrar na casa, você via o piano. Olha que sapato. De couro, com certeza. E o piano é precioso. É uma pena que esteja se deteriorando tanto, deve estar abandonado há muitos anos. A umidade e outros fatores causam estragos na madeira? Reparem em todo o papel. Como foi caindo. E vamos passar para esta sala. Preciosa? Também temos que ter cuidado com o chão. Temos mais de um buraco. Olhem, aqui eles tinham uma espécie de escritório e aqui outro. Ou seja, poderia ser usado como sala de reuniões. Algo parecido. Olhem que pedaço de espelho. Dá para ver que este lugar está deteriorado, mas por causa do tempo e não porque vieram para destruí-lo. Que tabuleiro! Para jogar com as gemas de madeira? Isso parece ser como para passar roupa aqui em cima, como uma mini tábua de passar. Tem muita decadência. E aqui saímos, outra vez ao hall de entrada. E eu acredito que aqui seria onde eles comiam, ou uma das partes onde comiam. Observem os móveis de madeira preciosos. E uma antiga lareira. Olhem os detalhes do móvel e as puxadores. É uma cabeça como de coruja ou algo assim. Creio que se tratava de uma oficina.
para manter o castelo para os trabalhos de manutenção. Devido à extensão enorme de terra que o castelo possuía. Um antigo cadeado. E aqui eles tinham o que parece ser um armazém. Reparem, que curioso que eles tinham isso trancado. Aqui eles guardariam o vinho valioso para mantê-lo trancado. Para fechá-lo com um cadeado, provavelmente o que vimos antes. Eles não confiariam em seus servos ou se crianças viessem para que não pudessem acessar o álcool. E tudo isso parece frascos de farmácia de medicamentos antigos. E agora já estamos no corredor principal. Após vermos tudo por aqui, subiremos para o primeiro andar. Eu acredito que isso era parte de como dizer, da cozinha, porque a cozinha está logo à direita. Agora vamos ver bem o pouco que resta dela, porque desabou. Olhem, mais vinho e etiquetado. Vamos ver este que parece melhor. Não dá para ler. Eu colocaria o ano e o tipo de uva usado na produção do vinho. E isto é prata, quase certeza. Olha como tudo enferrujou, menos as colheres, que tem muita umidade, mas não enferrujaram. Olhem isso aqui. Com os copinhos colocados e tudo. Guio. Aqui acho que tomaria um café da manhã. Será que o serviço seria o que comeria? Precisamos olhar para uma dessas cadeiras para rezar, cujo nome não me recordo no momento. E está gravada? Que legal. Olhem a porta que eu abri aqui, no batente da cozinha, que acabou caindo porque, olhem o chão, não podemos nos aproximar muito mais, obviamente. Aí olhem que aqui estou justo na borda, todos os calços estão pendurados na parede. E aqui provavelmente era onde eles cozinhavam. Ok, vamos subir agora. O estranho deste castelo não ocorreu como em outros na França. Não encontrei as escadas de serviço. Porque as pessoas que trabalhavam no castelo não subiam por essas escadas. Tinham outras escadas, muito mais pequenas e estreitas. Mas neste castelo eu não as encontrei. E aqui não podemos passar, porque vejam. O chão caiu. Ele já está bem deteriorado. Mas pelo passar do tempo, que é o que é legal, que tenha sido o passar do tempo e não as pessoas, e
Aqui já começam os quartos, que como bom castelo tinha dezenas deles. Ainda tem as camas, os colchões. E aqui um tipo diferente de papel nas paredes. Ok, aqui havia 2 quartos. E a particularidade desses 2 quartos que temos aqui é que estava o primeiro. Depois você passava por ali e havia outro quarto, mas... E se a pessoa do outro quarto não quisesse passar por este quarto? Bem, havia essa porta que levava diretamente ao quarto do final para não ter que atravessar este aqui. E olhem que pedaço de lareira tinha no quarto, incrível, e a cama linda com as cabeceiras enormes. O que eu não entendo é que haja tantas e tantas cadeiras no quarto, como se cercassem a cama, inclusive uma ao lado da cama. 1906, uau! Oh, que ilustrações mais legais. E fotografias antigas. Olhem. Tapete, hein? Do cabeceira da cama. Faz muito impacto ver uma lareira desta magnitude em um quarto e... Este é o quarto que eu mencionei que vocês deveriam passar pelo corredor para evitar o primeiro. Olhem que cama mais preciosa. E com a estampa das paredes. Havia uma segunda cama ali também. E a lareira é a mesma. Eles fizeram a mesma lareira. Certamente aqui antigamente tinha todas as suas coisas bem colocadas. Uma pequena escrivaninha para se organizar. Vamos ver se daqui posso mostrar algo de fora, embora não acredite que dê para ver muito. Olhem. Todas as árvores e a parte de trás da propriedade são suas. É uma grande extensão de terra a que rodeia o castelo. Aqui, roupa de cama. A Franz Illustriole 1884. Mãe. Não quero abrir porque está enrijecido e as folhas vão se rasgar. Que legal. E este aqui é o corredor que eu estava falando para não atravessar o quarto, mas vamos entrar aqui primeiro. Ufa, tem ratos aqui. Muitos. Está cheirando muito. Eles já devem ter saído pelo quarto aqui para não incomodar no outro quarto. Vamos. Ver outro dos quartos. E isso, mais do que outra cama, parece mais um divã. Olha, eu adoro este quarto, porque tem a cama como se estivesse embutida nesse buraco. Muito legal. Aqui eles abriam algumas cortinas. E abriam cortinas, cobrindo a cama.
está... de coisas. Sim, este seria um dos banheiros, mas está cheio de tralhas. Não dá nem para abrir. Olhem como a vegetação cresceu ao redor do castelo. Todo esse baú está cheio de roupa de cama, lençóis e afins. Música, partituras. Ah, olha, parece que ele estudava música. Provavelmente ele gostava muito da música e permitiu estudá-la, pois certamente não precisava de estudos. Vivendo em um castelo assim, já entendemos que é gente de muito dinheiro? As vozes que ouvimos ao fundo são de outros exploradores que vieram visitar o lugar. Os quartos se comunicavam por portas. Aqui temos outro. Como não? Com sua lareira, este um pouco menor, mas lindo. De aço. A casa está repleta de partituras. Aqui há mais uma. E com o pinico aos pés da cama... E isso parece uma lâmpada onde colocariam uma vela dentro. Olhem aqui outro penico. Uau! Olhem esse. Que enorme. E este também com um monte de cadeiras ao redor. Olhem este. Lindo! E esta lareira de mármore. Este quarto está muito legal. Contrato de publicidade. Eu adoro essas ilustrações antigas, 1879. E aqui mais frascos de medicamentos. Qual era a espessura da cama? E aqui mais medicamentos? Vimos em 2 camas ao lado da cama. Medicamentos, vamos, remédios. Vamos olhar que sofá revestido em vermelho lindo. E muitas partituras. Está repleto delas. E aqui tem mais potinhos desses de medicamentos. Tudo apodrecido pela umidade. Nesta parte. Aqui, imagino, sim. Olhem um banheiro. Não se pode passar muito. Suponho que aqui à esquerda estará o vaso sanitário. E olhem bem ali, eles têm como uma esponja de mão para tomar banho. Este quarto é lindo.
muito mais nobre que os outros. E agora vamos para o último. Andar. Olha o claraboia que eles tinham na escada. E aqui já está tudo um pouco mais bagunçado. (1925) Há um monte de jornais. Que quarto mais legal. Provavelmente a parte de cima aqui, nestes quartos aqui, seria onde dormiam os empregados, os que cuidavam da casa. Reparem na cama. Como é pequenina. E os tetos, eles são muito mais baixos do que os de embaixo. Olhem. Que provavelmente tinha que tomar banho aqui no quarto para não usar os banheiros dos donos do castelo. E com uma concha ali para pegar água. E outro mictório. Sem miramis. Vamos ver. Então aqui eles têm um banheiro. Ui, isso é uma das torres. Mas está péssimo. Olhem o chão. Lembrem-se dos talheres de antes. Estes estão completamente oxidados. E lá eles tinham um cabideiro enorme para pendurar muitas jaquetas. Eu acredito que a parte de cima foi a primeira a ficar em desuso, por assim dizer. Porque nos últimos anos provavelmente poucas pessoas moraram no castelo. E dispensaram os guardiões ou as pessoas que trabalhavam no castelo para arrumar as coisas do castelo, para fazer a comida, limpar o castelo e tudo isso. Porém aqui muitas pessoas viveram. E veja que eles tinham uma pequena livraria ou biblioteca, desculpe. Embora pareça que o móvel é muito mais moderno do que todo o resto do castelo. Ah, reparem. Tentaram reformar a parte de cima. De fato, reformaram um pouco. Reformaram um pouco e fariam a biblioteca. Olhar para alguém como o de antes. A ilustre Franz. Ah, eu pensei que era uma capela quando a vi. Parecia uma capela. Mas o quarto ainda é muito legal e novamente um monte de cabides e aqui também. Aqui tem outro quarto pequenininho, uma máquina de costura e tudo. Reparem, como se nota que aqui, como eu disse antes, viviam os que cuidavam do castelo. Super pequenininha e com o essencial. Que linda. Ah, não é uma Singer. Pensei que era uma Singer. Não coloca a marca por aqui. Suponho que seriam fios. Está vazio. Suponho que seriam fios e coisas assim. E aqui ele teria seu pequeno espaço para ler e ter algum lazer.
Bem, este quarto é realmente legal, veja. Não é da magnitude dos de baixo, nem tem os tetos tão altos, mas é bem melhor que os outros visto. E com um berço e tudo? Um berço, e depois o passaram para aquela caminha pequena. É preciso levar em conta que na época do castelo, se o senhor, por assim dizer, quisesse ter uma amante, ele poderia tê-la. Claro, sua esposa provavelmente permitiria que ele a tivesse, mas não na parte de baixo, ele a teria na parte de cima. Pode ser que uma das empregadas ficasse grávida e preparassem este quarto para ela ficar com a criança. Porque a cama é muito pequena para um casal ficar, então imagino que só estava a mulher, com seu filho, com sua filha. Eles tinham um desses oratórios, não tenho certeza se era esse o nome. Olhem que legal, com a cruz ali esculpida. E com algumas iniciais? Provavelmente seriam as iniciais da família. E essa cama também é muito legal. De ferro forjado. Olhem o que temos por aqui. São cartuchos sem preenchimento que eles precisavam preencher por conta própria. É por isso que ele ainda tem isso aqui. Eles não usaram? E o berço é lindo. Também de ferro forjado e trançado. E para colocar aqui algum tipo de brinquedo para a criança. Bem, e vamos terminar o vídeo neste quarto, porque é o último que resta para ver de todo o castelo. É um lugar realmente lindo. Então vamos terminar mostrando um pouco do exterior e espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se for assim, dê um like e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.